Meu nome é Gustavo da Col Cardoso, eu sou advogado e professor militante na área imobiliária. Ao longo da semana, ministrei algumas aulas sobre temas específicos da área de direito imobiliário. Discutimos diversos assuntos, entre definição de direito das coisas, questões ligadas a loteamento e condomínio, questões ligadas a locações. E agora estamos aqui no Saber Direito Responde. Estamos aqui com a Tâmela, com o Gamaliel e com a Melina, que têm algumas dúvidas na área de direito imobiliário e gostariam de esclarecê-las. Alunos, vocês têm alguma pergunta? É possível usucapir bem público? Olha, a princípio, não. Os bens públicos dominicais, aqueles que estão afetados para uso do serviço público, não são usucapíveis, são bens que estão fora do comércio. Esses bens não podem ser usucapidos. Existe uma discussão sobre a possibilidade de usucapião de bens que estejam em vias de ou sendo desafetados, especificamente para algum uso público. Mas a regra geral, indicada e colocada na legislação civil que discute usucapião, indica que bens públicos não podem ser usucapidos. Existe, contudo, uma hipótese prevista no artigo 1228 do Código Civil, que criou uma modalidade toda nova, especial, de usucapião. Usucapião, entre aspas, porque ela também prevê a possibilidade, ou prevê a necessidade de indenização ao proprietário do bem que estiver sujeito àquela modalidade de ocupação criada no artigo 1228 do Código Civil. Parágrafo 4º. Naquela modalidade de ocupação se prevê em áreas que tenham sido ocupadas por coletividades, por um grande número de pessoas, e na hipótese dessa ocupação se dever a ou resultar em um uso social desta área, existe a possibilidade do juiz, em um procedimento judicial, determinar o usucapião ou a desapropriação judiciária deste imóvel. O único sentido deste artigo, essa figura, ela só faz sentido se este imóvel estiver no âmbito público, porque as outras hipóteses de usucapião em que você não tem contrapartida para adquirir o imóvel, que são as hipóteses de usucapião coletiva, quando você tem uma coletividade de pessoas ocupando uma determinada área particular, já está previsto lá no Estatuto da Cidade, com uma nova modalidade de aquisição originária, que é a usucapião coletiva prevista lá no Estatuto da Cidade. Esta modalidade do Código Civil, como ela prevê remuneração e como as outras hipóteses de usucapião já estão previstas em outros lugares, ela só faz sentido existir se se referir a imóveis públicos. Em outras palavras, o juiz ele teria aí a possibilidade de desapropriar, entre aspas, este imóvel e conferi-lo a essa comunidade que invadiu este bem público, vamos dizer assim. Então, estaria criada uma figura de um usucapião atípico, porque prevê remuneração e o usucapião não prevê remuneração, ou a gente pode também pensar que isso é uma espécie de desapropriação judiciária, né? Então, aí você teria alguma possibilidade de ingerência sobre bens públicos resultantes de sua ocupação, né? Então, imagino que isso deve responder a sua pergunta. Próxima pergunta. Pode ir. Professor, e quando o imóvel fizer parte de um inventário não finalizado, quais os procedimentos jurídicos que eu devo tomar para poder comprá-lo? Quando você pretende comprar um imóvel que está em processo de inventário, você tem algumas alternativas. A primeira alternativa e mais corriqueira, até por uma questão de você ter de você ter celeridade, né, seria pedir ao juiz que esteja conduzindo o inventário um alvará para a venda deste imóvel. O juiz consultará os outros herdeiros e, havendo concordância geral, o imóvel poderá ser transferido através de um alvará emitido pelo juízo competente. Outra possibilidade é aguardar o término do inventário, momento em que os herdeiros receberão em partilha os seus quinhões, e aí poderão efetivamente vender diretamente o próprio imóvel, né? É evidente que cada circunstância pode ser particular ou atípica, a ponto de complicar qualquer uma dessas soluções. Mas o caminho mais simples, na minha ótica, seria pedir o alvará para essa alienação, né?
Próxima pergunta. Professor, direitos pessoais recaem sobre o patrimônio? Vamos lá. Quando é que um direito pessoal pode recair sobre um patrimônio de um terceiro, de uma outra pessoa? A pergunta é ampla, ela dá margem a algumas interpretações. O caso clássico que se reflete no direito imobiliário é quando você, na intenção de adquirir um imóvel, vai pesquisar, por exemplo, a situação de um determinado vendedor desse imóvel, e você descobre lá que esse vendedor tem uma série de ações de cunho pessoal ou de origem pessoal, por exemplo, algum crédito, algum direito creditório qualquer que algum credor tenha contra esse vendedor deste imóvel, né? Algum crédito trabalhista, algum crédito tributário, créditos de qualquer natureza. Estes créditos que se transformam e se convertem em execuções, em processos judiciais, podem sim atingir o patrimônio desta pessoa. Esta é uma das razões principais pelas quais se faz a investigação dos proprietários na hora de uma venda de imóvel. Se constata a existência de processos judiciais em curso, movidos contra este proprietário, este vendedor, o comprador tem que tomar uma série de cautelas para comprar este imóvel. Ele corre um risco sério de, após a sua compra, algum desses credores conseguir desfazer a própria compra e, num processo de penhora, levar esse imóvel a leilão. Isto é mais comum do que se imagina. O cidadão comum, né, o sujeito que vive e não tem o conhecimento básico de direito, ele não tem a noção do perigo de se assinar um compromisso ou uma escritura de venda e compra sem fazer esse tipo de pesquisa. E mais, essa pesquisa ela pode gerar um calhamaço de documento desse tamanho, né? Tudo depende da situação do imóvel e dos seus proprietários. Se costuma fazer a pesquisa dos proprietários, não só do atual, mas dos proprietários antecessores, num período de até 10 anos, para você esgotar a questão da prescrição, né, em processos possíveis. Então, de repente, um proprietário que foi o terceiro ou quarto lá atrás, que tenha um problema aqui, que tinha um problema quando vendeu o imóvel para o seguinte, este sujeito, por incrível que pareça, pode prejudicar a compra final aqui. Porque neste processo que continua correndo aqui, pode ainda haver a descaracterização daquela venda, quando ele fez, e aí, por tabela, limpar todas as outras vendas. Então, você tem que buscar proprietários em até 10 anos para mitigar esse tipo de risco. Mitigar, né? Se você tiver 10 proprietários anteriores, 20 proprietários anteriores, você tem que olhar todos. E cada proprietário anterior você tem que buscar um conjunto de documentos para você ter alguma tranquilidade. Certidões trabalhistas, certidões dos distribuidores da Justiça Estadual, certidões dos distribuidores da Justiça Federal, enfim, você acaba gerando uma série de documentos que vai deixando angustiado o vendedor, que não entende por que você está pedindo isso, e o corretor de imóveis, que entende menos ainda e quer fechar um negócio. Então, essas pesquisas elas são fundamentais num processo de aquisição de imóveis, e sim, respondendo a sua pergunta, alguma coisa no âmbito pessoal, né, uma dívida no âmbito pessoal de uma determinada pessoa pode sim atingir o seu patrimônio diretamente. E aplicações práticas disso no direito imobiliário podem eventualmente gerar evicção de direito. Próxima pergunta. Professor, o que mudou com o novo Código Civil em relação à aquisição originária de imóveis? Olha, é bacana destacar duas mudanças, uma na uso capião e outra na questão da aquisição por acessão. Na uso capião, basicamente o Código Civil, ele em linha com a Constituição Federal, ele diminuiu todos os prazos da prescrição aquisitiva. Então, uso capião extraordinária, que eram 20 anos, passou a ser de 15 a 10 anos. Uso capião ordinária, que era de 15 anos, passou a ser 10, com a possibilidade de ser 5 anos também, né? Ele consolidou as ideias do uso capião especial, que também já estavam na Constituição Federal, né? As possibilidades de redução dos prazos, tanto na extraordinária quanto na ordinária, se reflete ao uso social deste imóvel. Na hipótese desse imóvel estar sendo usado para algumas finalidades sociais, se reduz o prazo também. Então, como te falei, na uso capião extraordinária, o prazo
regulamentar é 15 anos. Se existe algum uso social deste imóvel, esse prazo pode cair para 10. Né? É isso, basicamente. E na acessão, algumas regras dinamizaram a questão de o uso adequado e socialmente condizente deste imóvel. Ficou mais fluida a ideia de que se o proprietário não cuida, ele perde. Então, basicamente, o que diz a regra da cessão? Se você constrói ou planta em cima do imóvel de terceiro, se o terceiro não percebe a tempo, você passa a ter alguns direitos sobre esse imóvel, chegando ao ponto de você poder adquirir este imóvel, na hipótese do investimento que foi feito de boa fé, né, suplantar em muito o valor do terreno. Você pode chegar a adquirir o imóvel, dependendo das circunstâncias. Evidente, aí tem outros fatores que envolvem má fé e tudo mais, mas dinamizou-se muito mais a relação de aquisição por acessão. É isso. Bom, vamos aguardar, vamos voltar daqui a instantes para continuar no segundo bloco do Saber Direito Responde. Voltamos ao Saber Direito Responde com mais perguntas sobre direito imobiliário. Pois não, que posso ajudá-los. Professor, muitos imóveis são vendidos ainda na planta. Quais os cuidados que eu preciso ter quando eu for adquirir um imóvel nessa circunstância? A aquisição de um imóvel na planta pressupõe que tenha sido efetivado o registro do que se chama de incorporação imobiliária no cartório de registro de imóveis. A primeira preocupação de quem adquire um imóvel na planta é confirmar se o memorial de incorporação do prédio ou do condomínio de casas foi registrado no cartório de registro de imóveis. Isto é uma chancela, é um selo de que aquele empreendimento passou por uma série de etapas e que demonstraram que não existem problemas com o proprietário do imóvel, com o incorporador e com o próprio imóvel. Este memorial de incorporação é um documento complexo, né? Ele inclui desde os projetos aprovados nos diversos órgãos públicos, municipais, concessionárias de serviço público, até minuta de convenção de condomínio, possivelmente regulamento interno, toda essa documentação pessoal do proprietário, do incorporador, quando se confundia essas figuras, né? Documentos que atestam a idoneidade financeira, documentação do imóvel que demonstra que está tudo em ordem. Isto é uma chancela para você ir tranquilo e adquirir. Mas, mesmo com isto, é uma recomendação ao cidadão comum entender um pouco melhor a situação da construtora incorporadora. Mesmo com um memorial de incorporação registrado no cartório de registro de imóveis, pode ter acontecido alguma coisa do momento do registro da incorporação até o momento em que está sendo feita a compra por esse terceiro interessado, que possa ter prejudicado a solvabilidade ou a capacidade deste incorporador chegar até o final daquele empreendimento. Como é que se descobre isto? Pode-se pedir um novo conjunto de documentos, de maneira independente, ou a própria construtora, para verificar como está a situação com referência a terceiros credores, ações trabalhistas, problemas tributários, especialmente aqueles tributários relacionados ao próprio imóvel, que são execuções de IPTU. É salutar para verificar se nada mudou desde o ato do registro da incorporação até o momento da aquisição do imóvel pelo terceiro adquirente de boa-fé. É uma medida de cautela bastante salutar. É isto. Né? Melina? Professor, a coletividade desprovida de personalidade jurídica é considerada possuidor? Olha, a coletividade que não esteja organizada, por exemplo, em condomínio ou em algum tipo de associação, ela, na verdade, ela é um agregado de pessoas físicas individuais. Existem, contudo, uma hipótese na atual sistema jurídico brasileiro, em que essa coletividade ela adquire alguma personalidade. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que é uma personalidade jurídica ampla, mas nas hipóteses de usucapião coletiva, previsto no Estatuto da Cidade, esta coletividade ela tem a possibilidade de usucapir junta
o imóvel. No mesmo sentido, como em pergunta feita anteriormente aqui, aquela modalidade de aquisição prevista no artigo 1228 do Código Civil. É uma coletividade que vai adquirir o imóvel. O que acontece depois da aquisição com essa coletividade? Se transforma aquilo tudo num condomínio voluntário. Condomínio voluntário, como vocês devem saber, é aquele condomínio pró-indiviso. Todos têm uma fração ideal e têm um quinhão ideal naquele bem que foi adquirido em conjunto, por modo dessas modalidades aquisitivas que eu acabei de comentar. Nesse cenário, esta coletividade deveria se organizar em alguma espécie de associação para poder organizar e gerir esse patrimônio adquirido em conjunto. É isso. Tá bom? Professor, quais são as principais diferenças entre usucapião ordinária e usucapião extraordinária? As diferenças entre usucapião ordinária e extraordinária são basicamente relacionadas a ter-se ou não se ter justo título e boa-fé na aquisição. A usucapião extraordinária, ela é a modalidade mais heróica de usucapião, porque a única prova que tem que ser produzida pelo possuidor que pretende adquirir o imóvel é a prova de que ele ocupou o imóvel. Ele pode ser um invasor, ele vira para o juiz e fala: eu invadi, só que eu estou aqui há 15 anos, nunca ninguém me incomodou, paguei todos os tributos, fiz benfeitorias, provo e demonstro que estou aqui 15 anos sem ninguém me incomodar. Juiz, por favor, me dê o título de propriedade deste imóvel. Né? E ele pode perfeitamente dizer que ele invadiu ali. O único requisito da usucapião extraordinária é a demonstração de que ele estava lá, mansa e pacificamente, por 15 anos. E pode ser reduzido esse prazo para 10 anos, se ele demonstrar que lá ele construiu a moradia dele, tem todo aquele efeito social, aquela ideia de que a propriedade foi efetivamente usada para cumprir uma função social da propriedade. Um deles é a questão do direito de moradia, construiu a casinha dele ou fez alguma agricultura lá. A usucapião ordinária é um pouco diferente. Para você poder pleitear a usucapião ordinária, você tem que ter justo título. O que significa? Você tem algum papel, algum documento que você assinou com o sujeito que era o proprietário anterior, só que por alguma razão esse papel tem algum vício, esse documento tem algum problema que você não consegue registrar, esse documento não vira escritura pública porque tem algum vício, algum problema ali de origem do documento em si. Né? Neste caso, provando que você tem esse justo título e boa-fé, você consegue pleitear a usucapião ordinária, cujo prazo da prescrição aquisitiva é inferior ao da extraordinária, justamente porque você tem condições diferentes, que é de 10 anos, que pode ser reduzido a 5, no caso também dessas questões sociais, moradias ou uso dessa propriedade para fins sociais. É isso. O senhor mencionou sobre cartório de registro imobiliário. Presumo eu que isso emite algum documento. Que documento é este e qual a finalidade da existência dele? Vamos lá. Imagino que você esteja falando da matrícula do imóvel. Precisamos falar do direito dos registros públicos, a lei de registros públicos. A lei de registros públicos vem de uma tradição portuguesa, né, que norteia basicamente o direito imobiliário, o direito das coisas, e que pressupõe que para você ter um direito real, para você ter o direito de proprietário, você precisa ter o seu título registrado no cartório de registro de imóveis. Então, o que acontece? Se eu passo uma escritura de venda e compra, eu vou no cartório de notas. Passei lá a escritura de venda e compra com o tabelião. Eu pego esse documento que vai ser emitido pelo tabelião, cartório de notas, e levo a registro no cartório de registro de imóveis. É um outro tipo de registro. Este é o modo de aquisição através do registro do título no cartório de registro de imóveis. E onde que vai? Eu estou registrando lá no cartório de registro de imóveis, mas o que acontece com a minha escritura nesse cartório de registro de imóveis? Essa escritura vai para um livro, o livro número 2 dos cartórios de registro de imóveis. E lá existe uma fichinha com todos os imóveis que se referem àquela circunscrição imobiliária que atinge aquele imóvel. Né, daquele endereço, aquele cartório é o responsável, e só aquele cartório é o responsável por aquele endereço. Então tem uma fichinha lá que fala, olha, o imóvel é assim, tem uma descrição do imóvel,
todo o perímetro do imóvel, ele vai dizer se tem construções ou não tem construções no imóvel. Se for um apartamento, ele vai falar que é o apartamento número tal, com tantas vagas de garagem. Aí nessa fichinha continua. Ele vai dizer quem é o proprietário, ele vai dizer se o proprietário vendeu, ele vai dizer se o proprietário hipotecou. E aí esta escritura sua, que você comprou o imóvel, vai aparecer lá. Fulano, que é proprietário do imóvel, vendeu para ciclano o imóvel por tantos reais. Se você quiser, você pode ir lá no registro de imóveis e pedir a emissão dessa ficha do imóvel, que mostra toda a vida do imóvel, tudo o que aconteceu com o imóvel. Foi vendido, foi hipotecado, foi alienado, foi incorporado e assim por diante. Esta ficha é o documento básico, chave de todo o direito imobiliário, porque ali você vai ter toda a vida e toda a história do imóvel, você vai ter as primeiras ideias se esse imóvel tem algum problema, se você tem restrições para comprá-lo, né? É o documento-chave para se iniciar qualquer conversa sobre direito imobiliário, essa matrícula. E se você não registra o seu título na matrícula, você não é dono, você não tem direitos. Usufruto, superfície, locação, também você registra no registro de imóveis. Este é um dos livros do cartório de registro de imóveis, é o livro 2. Você pede uma certidão de matrícula do cartório de registro de imóveis. É isto. Espero ter podido esclarecer aí a sua dúvida. Acho que nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença e a audiência do telespectador e as perguntas feitas pelos nossos colegas, estudantes de direito, futuramente colegas também de direito, espero que com sucesso. E é isto. Até o próximo Saber Direito. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.